Que o amor do nosso Deus esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. E eu quero orar com você. Pai de amor, nós estamos juntos, Senhor Deus, cultuando ao Senhor. Queremos agradecer, Senhor Deus, porque nós temos essa ferramenta onde podemos, Senhor Deus, juntos louvar e adorar e exaltar ao Teu nome. Senhor Deus, que os lares, Senhor Deus, que estão conosco, conectados, Senhor Deus, que possam continuar sendo abençoados. Nós pedimos, Senhor Deus, que receba esse culto, Senhor Deus, com um aroma suave às Suas narinas. Te pedimos, Pai, que nesse momento onde vamos estudar a Tua palavra, que ela venha de encontro aos nossos corações, para que ela faça, Senhor Deus, uma mudança em nossa vida. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos nesse dia festejando a Páscoa. E o que eu tenho achado mais interessante é que nesse momento em que nós estamos passando no nosso país e no mundo, nós estamos falando muito mais acerca de Jesus do que das outras vezes. Talvez porque nesse momento de dificuldade as nossas mentes voltem ao Senhor. Assim como o salmista fez quando ele estava diante de uma situação complicada, complexa, ele olhou para um monte e disse: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu acredito que existe um espaço de tempo grande entre essa pergunta e a resposta, porque ele começa, na minha concepção, a pensar a respeito desse socorro. E aí ele mesmo responde a pergunta que ele faz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. E talvez por causa desse momento onde nós estamos pedindo ao Senhor: Senhor, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Do momento em que temos passado, do momento em que nós temos vivido, das interrogações, porque a gente recebe tantas informações de tudo quanto é lado, e às vezes a gente não entende o que está acontecendo, a gente não percebe, talvez, que tudo ainda está no controle das mãos do Senhor. Tudo sempre esteve no controle das mãos do Senhor. Mas aí a gente precisa responder: o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas nesse momento de Páscoa, eu quero pensar a respeito do que é Páscoa para a gente hoje. Então eu convido você na sua casa a abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 12. E eu quero ler com você a partir do versículo de número 21. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, capítulo de número 12. E eu quero ler a partir do versículo de número 21. E vamos ler até o versículo de número 30. Se você tiver acesso à sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia. Se você estiver assistindo na televisão ao nosso culto que estamos fazendo juntos, você abre a sua Bíblia. Se você tiver no seu celular e você não tiver acesso à Bíblia, a gente vai ler o texto. Então você preste atenção na leitura que nós vamos fazer de Êxodo capítulo 12, a partir do versículo de número 21. Diz assim: então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse: escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrificam-o para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passe o sangue na viga superior e nas laterais da porta. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará por sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam essas instruções como decreto perpétuo para vocês, para que os seus descendentes, quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhe dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem: o que significa essa cerimônia? Responde-lhes: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó,
herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras criaturas do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não houvesse um morto. Pai de amor, estamos diante do Senhor e diante da Tua palavra. Nos ensine, Senhor Deus, o que o Senhor quer nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse período, o que aconteceu? O povo de Israel, ele foi para o Egito, fugindo da seca. Por conta disso, José recebe todos eles, e depois que passa a seca, eles passam já o momento agora que a seca se passou, mas eles continuam morando no Egito, e diz o texto que eles cresceram de maneira muito grande. Então Deus levanta Moisés para tirar esse povo que agora está escravo, para que eles possam ser libertos e voltar para Canaã, para a terra prometida. Moisés é levantado para ser o líder desse povo. Moisés, então, ele volta depois de um encontro com Deus, depois de ser direcionado por Deus para que fosse o libertador desse povo. Moisés vai falar com o faraó para poder libertar o povo, e o faraó não permite. Então Deus lança pragas, e essa última praga, chamada a morte dos primogênitos, é a última praga que acontece, e depois disso, esse povo ele sai. Nesse dia, então, nessa noite, Deus diz para que Moisés e o povo, através de Arão, pudesse então fazer um sacrifício de um animal. E esse sacrifício, depois eles pegariam o sangue e colocariam sobre a porta, sobre a parte superior da porta e nas laterais. E esse sangue seria identificado que aquela casa é a casa de alguém que é do povo de Deus. Quando o anjo da morte vem, então, quando observa aquele sangue, ele não vai fazer com que o primogênito daquela casa venha a falecer, mas ele passa por cima da casa. Por isso que o nome é passar por cima. E depois que isso acontece, no dia seguinte, o povo sai em direção à liberdade. Então o estatuto diz o seguinte, que eles deveriam, depois que isso acontecesse, chegasse na terra prometida, que eles passassem agora a fazer a Páscoa para lembrar que Deus o libertou, que Deus trouxe liberdade ao povo de Israel, que agora o povo de Israel não é mais escravo, que o povo de Israel está livre das amarras da escravidão. Então eles começam a celebrar. E aqui existem alguns elementos nessa Páscoa que eles utilizavam, que depois o próprio Jesus vai utilizar esses elementos na Páscoa, quando ele faz a ceia com seus discípulos. Nós temos o cordeiro, nós temos o vinho, nós temos o pão, nós temos as águas amargas, que lembra as lágrimas. O pão asmo, depois tem uma festa de 7 dias de pão asmo, que é o pão sem o fermento. Até o vinho era um suco de uva, era sem fermento. Eram 7 dias que eles tomavam o vinho sem o fermento, o pão sem o fermento. E todos esses elementos eram para poder mostrar e lembrar que Deus se importa com o seu povo, que Deus ele quer o seu povo livre, que Deus ele leva o seu povo que estava cativo para uma liberdade. E o que nós podemos entender então a respeito desses elementos, a respeito do que é escrito nesse texto, para a gente trazer como princípios para os dias de hoje? Primeiro de tudo, a Páscoa ela tem um centro, e o centro dessa Páscoa é o Cordeiro. A gente vai ver que em Gênesis, no capítulo 22, versículo 13, diz assim: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto no lugar do seu filho. A história de Abraão, Deus promete a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. E essa promessa passa por ser pai, e ele não podia ter filhos. E o seu filho então nasce depois da sua velhice, já de idade avançada, tanto ele como a sua esposa. E quando ele chega a uma determinada idade, Deus pede para ele, como sinal de fé, o seu filho. Ele leva o seu filho até o local do holocausto, e na hora de fazer o sacrifício do filho, Deus
diz para ele que reconhece a fé dele e a obediência dele. E ao invés de sacrificar esse menino, aparece em um arbusto, como diz o texto, um carneiro, que ele agora será sacrificado no lugar desse filho. Nosso Deus, Jesus Cristo, assim como diz João, capítulo 1, versículo 29, que diz assim: no dia seguinte, viu João Batista a Jesus e lhe disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, se matava esse cordeiro para poder se limpar os pecados das pessoas do povo. No Novo Testamento, Jesus é chamado de o Cordeiro verdadeiro. João Batista é um homem que veio para poder indicar quem é Jesus. Veio para poder preparar o caminho para Jesus. E quando Jesus está no capítulo 1, no versículo 29, quando João diz isso, no momento em que ele está vindo para o batismo, ele diz: esse é o Cordeiro verdadeiro. Esse é que vai tirar o pecado do mundo. Então, o centro da história da Páscoa é o Cordeiro, Jesus Cristo, para nós. O segundo item que nós podemos ter dentro dessa Páscoa é a Páscoa. Ela tem um sinal. O primeiro, ele tem um centro, que é o Cordeiro. O segundo, ele tem um sinal, que é o sangue de Jesus. Nesse caso, no versículo de número 22, diz assim: molhe um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passe o sangue na viga superior nas laterais da porta. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Então, na Páscoa tem um sinal, e esse sinal é o sangue. Deus mandou que o sangue fosse colocado em toda a porta que houvesse alguém que fosse da família de Deus. Assim como 1 João, capítulo 1, versículo 7 diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Assim como o sangue do Cordeiro que foi passado pelos umbrais da porta, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então nós temos na Páscoa um centro, o Cordeiro. Nós temos um sinal, que é o sangue. E nós precisamos ser remidos pelo sangue de Jesus. Também nós temos na Páscoa um propósito. Qual era o propósito que eles tinham na Páscoa com relação ao povo de Israel? No versículo de número 41 do texto de Êxodo, capítulo 12, diz assim: no dia quando se completarem os 430 anos, todo o exército do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, eles também devem passar em vigília essa noite para honrar o Senhor em todas as suas gerações. Liberdade. A Páscoa tem um propósito: libertação. A Páscoa tem o propósito de mostrar para a gente, assim como o povo de Israel estava liberto agora do cativeiro, de ser escravo no Egito, nós temos Jesus, que é que nos dá liberdade, libertação. O texto de João, capítulo 8, versículo 33 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso que todos identificam como Jesus sendo o Cordeiro verdadeiro. Por isso que logo de cara a gente vai ver João Batista dizer que esse é o Cordeiro verdadeiro. Porque esse Cordeiro verdadeiro é o centro. É Ele que derramou o seu sangue por nós. É Ele que nos traz libertação. Assim como o povo de Israel foi liberto, nós somos libertos por Jesus. Mas também a Páscoa, ela tem uma mensagem. E a sua mensagem, ela é de vida ou é de morte? O versículo de número 23, do texto base que a gente tem de Êxodo, capítulo 12, diz assim: quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior nas laterais da porta, e passará por aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-lo. Aqueles que não se arrependem e permanecem nos seus maus caminhos vão conhecer a morte. Todos nós vamos morrer, todos nós vamos passar pela morte. Mas você precisa conhecer a vida, que é Jesus Cristo. Você precisa conhecer a vida que só quem pode dar
é Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Então, a Páscoa ela tem uma mensagem. A mensagem da Páscoa é de vida em Cristo Jesus. Você precisa tomar a decisão de obedecer e de se entregar ao Senhor Jesus para que o sangue do Senhor Jesus te purifique, para que você se torne uma nova criatura. Eis que faço nova todas as coisas. E essa é a mensagem da Páscoa. É uma mensagem onde é centralizado no Cordeiro, que é Jesus verdadeiro, onde tem um sinal, que é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, onde tem um propósito, que o propósito é nos libertar, porque vai dizer que se Cristo nos libertar, verdadeiramente sereis livres, mas ela tem uma mensagem central que é vida, que só encontramos em Cristo Jesus. A gente vai ver em Apocalipse capítulo 22, no versículo de número 14, que diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem pela cidade pelas portas. Onde é que nós vamos lavar as nossas vestes? Lavar as vestes no sangue de Jesus significa nos purificar, nos transformar em uma nova pessoa, em uma nova criatura. A Bíblia fala em Apocalipse que todos nós vamos receber uma pedra branca com um novo nome, é uma nova história, é uma nova vida em Cristo Jesus, onde todos nós vamos estar juntos com o Senhor. Que você possa estar debaixo do sangue de Jesus, que você possa estar debaixo da vida que é Jesus, que você possa entender que não existe vida fora de Jesus. Quando diz que eu sou o caminho, ou é artigo definido, não existe outro caminho. Ele é a verdade, artigo definido de novo. Ele é só verdade, não existe verdade fora de Jesus. E Ele é a vida. Só podemos encontrar vida de verdade em Cristo Jesus. A Páscoa tem um propósito. E um dos seus propósitos é o memorial da celebração. Acompanhe com a gente o versículo de número 14, do mesmo texto que nós estamos, se você assim o puder. No versículo 14 diz assim: e este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor, comemorem como decreto perpétuo. Toda vez que nós celebramos a ceia como um memorial, nós trazemos à mente, nós trazemos à nossa memória aquilo que Jesus fez por nós. No Antigo Testamento, libertação do povo do Egito, leva de volta para a terra prometida, Canaã. Agora em Cristo Jesus, nós temos a libertação em Cristo Jesus. Nós temos vida nova em Cristo Jesus. Nós somos transformados agora em filhos, como diz a sua palavra. E toda vez que nós estamos juntos, comemorando e ceando ao Senhor, nós trazemos à memória o que Jesus fez por nós, o sacrifício dele na cruz. Quando ele foi para a cruz, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Não precisamos mais matar um cordeiro, a gente não precisa mais imolar um carneiro pascal, a gente não precisa mais passar sangue nos umbrais das nossas portas, mas a gente precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e sempre trazer à memória aquilo que Ele fez por nós, mesmo sendo pecadores, e não merecendo aquilo que Ele fez por nós. O texto de Colossenses, capítulo de número 1, versículo 13 e 14, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos libertou. Se Ele nos libertou, verdadeiramente, nós estamos livres. Em Jesus, ocorre uma nova Páscoa. Em Jesus ocorre o momento em que Ele, junto com os seus discípulos, Ele está ceando. Porém, agora não se trata mais da escravidão imposta por um opressor, mas se trata agora de um momento de relacionamento com os seus discípulos, entendendo que Ele, Jesus, o libertou das trevas. Jesus, esse efeito extraordinário que é a Páscoa, onde a morte não mais nos encontrará, que é a morte eterna é a separação eterna de Deus. Nessa nova Páscoa,
nós celebramos porque nós fomos adotados pelo Senhor Jesus. Nós fomos adotados e transformados em filhos. Diz o texto de Lucas 22, 19 e 20: isto é meu corpo que é oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. No momento em que Jesus está com os seus discípulos, Jesus pega um pão, corta o pão, divide o pão, e entrega o pão aos seus discípulos e diz que quando eles estiverem comendo, é para eles lembrarem que aquele pão é como se fosse o corpo dele. Então ele diz: isso é meu corpo, que é oferecido por vós, façam isso em memória de mim. Depois ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Entenda que é uma nova aliança, e essa nova aliança agora é no sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que nos transforma, que, como diz o texto de Apocalipse, nos limpa. E essa nova aliança é feita no sangue de Jesus, que foi derramado por nós, foi derramado por você, para que você pudesse ter vida, e vida em abundância. Então Jesus institui a ceia, que é o momento onde trazemos à memória o seu sofrimento, trazemos à memória o que ele passou nesses últimos dias, mas nós trazemos à memória a sua ressurreição, porque nós servimos a um Deus vivo, um Deus que ele enfrentou a morte e ele venceu a morte. Existe um ditado popular que diz que existe jeito para tudo, menos para a morte. Nós adoramos a um Deus que existe jeito até para a morte, porque através da vida dele nós temos vida, mesmo no meio da morte. Eu quero que você pense nessa noite, naquilo que Jesus fez por você, naquilo que Jesus fez por nós. Eu tenho uma frase, e ela é pessoal, se você quiser usar, não tem nenhum problema, mas eu sempre digo o seguinte, que Jesus ele deu a vida dele por mim. O mínimo que eu posso fazer é dar a minha vida por ele. Jesus ele te ama. E o texto de João 3,16 diz isso, que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho. E ele entregou o seu Filho, e diz o texto que ele veio em obediência. Ele veio em amor a nós. Ele morreu ao terceiro dia, ressuscitou. Ele está vivo hoje, sentado à destra de Deus. E nós temos hoje o privilégio de ter o Espírito Santo em nós e através de nós em nosso meio. Mas o que Jesus fez foi por amor a nós, foi por amor a você. Ele entregou a sua vida por você. E o mínimo que você pode fazer nessa noite é entregar a sua vida para Ele. Para que Ele possa dirigir a sua vida, para que Ele possa transformar a sua vida, para que o sangue de Jesus que foi derramado na cruz possa te purificar, para que você seja uma nova criatura, mas como diz a palavra, ser feito filho de Deus. O texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 18 a 21 diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou como ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitido por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé, a esperança de vocês estão em Deus. Essa é a noite de você tomar a decisão. Se você nessa noite, no Antigo Testamento, eles passaram o sangue, fizeram o sacrifício e passaram o sangue nos portais. Nessa noite, assim como nessa nova aliança, o que vai purificar você é o sangue de Jesus. Mas para que você possa sentir, para que você possa viver isso, você tem que tomar uma decisão ao lado de Jesus, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele possa dirigir a sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Há um processo nisso, primeiro entregar o nosso caminho, a nossa vida ao Senhor. A gente aprender a confiar nele.
Porque quando a gente aprende a confiar nele, as coisas ele vai fazer. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará. Jesus, ele pode transformar a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Mas você precisa dar um passo de fé nessa noite, entregando sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero pedir que você nesse momento feche os seus olhos. Que você, onde você estiver na sua casa, talvez você esteja na sala ou no seu quarto, ou pelo celular, ou pela televisão, no seu tablet, não sei como é que você nesse momento está, mas eu quero pedir que você tire todas as distrações que estão perto de você, para que nesse momento eu possa orar junto com você e você orar junto comigo. Eu quero pedir nesse instante que sua concentração esteja somente no Senhor. Pai de amor, nós estamos na Tua presença. E eu quero, Pai, pedir nesse instante que aqueles que estão nos ouvindo, Senhor Deus, que ouviram a mensagem cantada, que ouviram, Senhor Deus, a mensagem pregada, que ouviram a leitura da Tua palavra, que onde eles estiverem, Senhor Deus, nesse instante, impactados, Senhor Deus, pela Tua palavra, que nessa noite, Senhor Deus, seja noite de transformação, seja noite, Senhor Deus, de salvação, seja noite de tomar a decisão, Senhor Deus, de caminhar os Teus caminhos. A Tua palavra diz: entrega o Teu caminho ao Senhor, confia nele. Senhor Deus, nós entendemos, Senhor Deus, que precisamos entregar o nosso caminho, como nós já fizemos. Precisamos confiar no Senhor, como nós estamos confiando. E confiamos que o Senhor vai fazer aquilo que precisa ser feito. Nós entendemos que a Tua vontade, Pai, é boa, perfeita e agradável. Mas queremos orar, Senhor Deus, pelos nossos irmãos e amigos que estão nos seus lares. Alguns estão no caminho do trabalho, Senhor Deus, alguns no ônibus. Senhor Deus, que possam tomar a decisão de entregar, Senhor Deus, a sua vida ao Senhor Jesus. Nós cremos num Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados, que derramou seu sangue por nós, mas que ao terceiro dia ressuscitou. E nós adoramos a um Deus vivo, a um Deus que ouve as nossas orações e a um Deus que, mesmo sem a gente merecer, responde às nossas orações. E por isso, Pai, nós juntos, Senhor Deus, queremos pedir: Senhor Deus, abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos, Pai, espirituais, para que possamos ver o que o Senhor tem feito e ouvir, Senhor Deus, a Tua voz. E eu quero, Senhor Deus, pedir que derrame bênçãos sobre a vida daqueles que nesse momento estão tomando uma decisão, Senhor Deus, ao lado do Senhor. Sobre aqueles que nesse momento estão tomando uma decisão de caminhar os Teus caminhos. Sobre aqueles que estão tomando uma decisão, Senhor Deus, de voltar aos caminhos do Senhor. Porque compreendem, entendem, Senhor Deus, que não existe vida fora do Senhor. Eu quero pedir, Senhor Deus, que os abençoe, os fortaleça, mesmo, Senhor Deus, nesse momento que nós estamos passando, Senhor Deus, que não podemos abraçar, não podemos, Senhor Deus, estar juntos fisicamente. Mas, Senhor Deus, nos ajude a abençoar a vida dessas pessoas. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para que o Giovanni, o nosso irmão que está na transmissão, que ele coloque um número, que é o número do WhatsApp. E eu quero pedir para você que, se nessa noite você tomou a decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que você possa enviar uma mensagem para a gente, porque a gente quer conhecer você, a gente quer falar com você, a gente quer poder te ajudar nessa caminhada. Mesmo que você não esteja aqui em Canaã dos Carajás, você esteja em outro lugar, mesmo que você esteja longe, em outra cidade, talvez, a gente tem gente nos vendo em outros estados e países. Se você estiver distante assim, nós vamos encontrar uma maneira de você achar uma comunidade de fé para que Deus possa te abençoar. Então, mande um recado para a gente, dizendo que nessa noite foi a noite que você tomou a decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ou de recomeçar. Já que a nossa igreja é uma igreja de começos e recomeços, nós acreditamos que todos nós podemos recomeçar. Então, eu quero pedir que você faça isso. Coloque lá, mande uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, que nós vamos voltar e falar com você. Eu quero convidar para o Ministério de Louvor, enquanto eu falo, que se posicione. Estamos chegando ao final
desse nosso culto online, agradecendo a Deus por essa possibilidade que nós temos de poder adorar o Senhor em espírito e em verdade, através dessa ferramenta. Que Deus te abençoe poderosamente. Nós vamos encerrar louvando ao Senhor, mas eu quero orar com você, quero te abençoar mais uma vez nessa noite através da oração. Eu quero então aproveitar enquanto os nossos irmãos estão se posicionando, mais uma vez para pedir para você que compartilhe esse link, que mande esse link da nossa igreja para outras pessoas pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Amanhã essa mensagem vai estar no YouTube, então que a gente possa compartilhar essas mensagens. Quero pedir para você também que nos ajude dessa maneira, fazendo com que essas mensagens possam chegar o mais longe possível. Eu falei no início, não sei se você estava no início com a gente, que eu tenho orado ao Senhor pela nossa volta aos nossos cultos como igreja aqui no templo. E hoje é o nosso dia de celebrar a Páscoa. Mas como a gente vai celebrar a Páscoa se os nossos irmãos estão em casa, estamos com a igreja assim, cada um nas suas casas? Então, o pessoal que conhece sabe aqui que o Daniel é meio doido, o pastor aqui é meio assim. Então eu estou fazendo uma coisa que eu já sei, que o pessoal da diretoria fala: mas pastor, como que a gente vai fazer isso? Nós temos 2 cultos no domingo, às 17h30 e às 19h30. Mas no primeiro domingo que nós pudermos louvar ao Senhor juntos como igreja aqui no templo, nós vamos comemorar a Páscoa. E vai ser um culto só, às 7 horas. Pastor, vai caber todo mundo no templo? Irmão, a gente dá um jeito, a gente bota as crianças sentadas, até as crianças vão estar aqui no templo. A gente bota as crianças sentadas no chão. Quem é nosso visitante pode vir, que você vai sentar nos bancos, nas cadeiras. Mas os nossos irmãos, a gente vai espalhar por aqui, porque a gente quer fazer essa festa de comunhão com vocês, celebrando a Páscoa. Então, o primeiro domingo que a gente tiver a liberdade de poder, como igreja, cultuar no templo, nós vamos adorar o Senhor, todo mundo junto aqui no templo, celebrando a Páscoa. Amém, querido? Então Deus te abençoe. Eu quero orar mais uma vez e nós vamos encerrar com o ministério de louvor. Pai de amor, à meia-noite, Senhor Deus, nós vamos começar no Brasil, Senhor Deus, 24 horas de oração, dirigido pela nossa convenção, Senhor Deus, e nós como igreja estamos juntos, Senhor Deus, com esse propósito. Vamos passar 24 horas, Senhor Deus, mais uma vez, orando, Senhor Deus, pelo nosso país. Orando, Senhor Deus, pela reestruturação, Senhor Deus, do nosso país. Orando, Senhor Deus, para que essa pandemia, Senhor Deus, possa acabar o mais rápido possível. Para que as famílias possam voltar, Senhor Deus, a trabalhar de maneira, Senhor Deus, que possam de maneira, Senhor Deus, sustentar a sua família. Senhor Deus, nós pedimos, derrame sua misericórdia sobre o nosso país, sobre o nosso mundo. Senhor Deus, pedimos pelos nossos missionários espalhados, Senhor Deus, por esse mundo, onde estão dando, Senhor Deus, sua vida, Senhor Deus, para proclamar o Evangelho. Senhor Deus, em locais de difícil acesso, em locais, Senhor Deus, onde estão passando dificuldades, Senhor, que eles possam sentir a Tua mão protetora, Senhor Deus, que eles possam sentir, Senhor Deus, fortalecidos pelo Teu Espírito, e como igreja, de alguma maneira, Senhor Deus, possamos ajudá-los. Pai, eu quero pedir pela nossa cidade, Senhor Deus, transforme a nossa cidade a partir da Tua igreja. É o que nós sonhamos, é o que nós chamamos de nossa utopia realizável. Acreditamos que a Tua igreja, Senhor Deus, é que vai fazer a diferença nessa terra. Pai de amor, eu quero pedir pelas famílias. Senhor Deus, impacte as nossas famílias. Senhor Deus, eles estão agora tendo até mais tempo, Senhor Deus, em casa. Que esse tempo seja de qualidade. Que possam voltar, Senhor Deus, a fazer o culto familiar, que possam voltar, Senhor Deus, a louvar em família ao Senhor. Te pedimos, Senhor Deus, que derrame bênçãos sem medidas. Que o amor de Deus Pai, a graça salvífica de Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas famílias, sobre as famílias que estão nos acompanhando, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.